queridos irmãos, minhas queridas irmãs, muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, nos envolva hoje e sempre, que possamos estar unidos ao Mestre em prece, em vibração, em pensamento, durante o desenvolvimento do estudo que nos foi proposto para esta noite, cujo tema é o cristão perante o mundo. Um tema realmente que precisa ser revisto por todos nós, principalmente nesse momento agora que a humanidade passa por um teste, uma provação, um desafio para muitas coisas, e nós realmente, com Jesus, haveremos de vencer os nossos obstáculos, haveremos de aurir forças para superar as nossas dúvidas, as nossas amarguras, os nossos desafios, as nossas enfermidades físicas e morais. Tudo isso nós haveremos de conseguir com o amparo do mais alto, o amparo do nosso Mestre Jesus. Então nós vamos falar sobre o cristão perante o mundo. Cristão, que título é esse? Onde é que surgiu essa palavra, né? O termo cristão, ao longo dos séculos, desde que ele foi pronunciado pela primeira vez, ele recebeu conotações distintas. E não somente para fins desse nosso estudo, mas também para fins do nosso posicionamento pessoal diante da vida, nós precisamos compreender o verdadeiro sentido ou sentido correto dessa palavra cristão, ou qual sentido que a gente realmente deseja para nós. Se nós afirmamos sou cristão, o que nós estamos querendo dizer com isso, né? Então, ser cristão é o quê? É possuir um título? É praticar liturgias? É seguir os ensinamentos de Jesus? É assumir responsabilidades? Então, nós devemos caminhar aqui nos pensamentos, nos ensinos que nós vamos absorver através dos livros, principalmente dos livros da doutrina espírita, para que a gente tenha o nosso caminho clareado, que as coisas possam se tornar mais fáceis ao nosso entendimento. Então, a palavra cristão, ela vem de Cristo, Christus, na língua hebraica, depois grega. Grega, a tradução para o grego seria Messias. E a palavra Cristo significa o ungido, aquele que está ungido, que está purificado. O autor Pastorino, que nós gostamos muito, nós apreciamos muito os estudos do Carlos Torres Pastorino, na obra Sabedoria do Evangelho, ele propõe que Cristo, ungido, nós poderíamos traduzir também como aquele que está impregnado de divindade. Então, o cristão seria o seguidor do Cristo, o partidário do Cristo, desse Cristo que nós, na Terra, conhecemos como Jesus. No entendimento espírita, Cristo é um espírito que alcançou, por evolução e mérito próprios, um certo nível de pureza espiritual, a ponto de receber de Deus grandes missões. No caso, o Cristo que nós conhecemos, intitulado Jesus, ele é um Cristo, um Espírito puro. Ele recebeu como missão do Pai, missão de Deus, tornar-se o governador espiritual do planeta Terra, como nos informou o Espírito Emmanuel na obra A Caminho da Luz. Então, essa palavra ela foi usada pela primeira vez, que nós vemos o registro dela, ela foi usada na cidade de Antioquia, pelo menos no registro evangélico, na cidade de Antioquia, que na verdade foi a terceira maior cidade do Império Romano. Atualmente essa cidade se chama Antáquia, fica na Turquia, e foi registrado no livro de Atos dos Apóstolos. O livro Atos dos Apóstolos,
ele é de autoria do apóstolo Lucas, do evangelista Lucas. E ele registrou no livro de Atos, no capítulo 11, versículos 25 e 26, registrou o seguinte: Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Muito bem, então, legal, né? Aí está o registro histórico, bíblico, do surgimento da palavra cristão. Só que denominaram entre si de cristãos uns aos outros, aqueles que eram seguidores, admiradores, apreciadores do Cristo. Mas também essa palavra cristão, esse termo, ele foi usado como forma de zombaria pelos adversários de Jesus, para rotular os seguidores de Jesus. Na verdade, para provocar uma expressão de desdém ou de escárnio. Então, isso era comum, né, naquela época. Seguidores de outros homens, como, por exemplo, os seguidores do imperador César Augusto, eram chamados augustinianos. Os partidários de Herodes eram chamados herodianos. Então, os seguidores do Cristo, os cristãos, os cristianos, na língua grega. Mas olha só, o termo, como estamos dizendo, foi usado muitas vezes para transferir uma conotação de uma coisa ruim, de uma coisa menor, de uma coisa pequena. E, nesse caso, foi um termo, portanto, que migrou de conotações pejorativas, né? Como a dizer, aquela coisa ali, aqueles cristãos, uma coisa feita com preconceito, né, para designar algo menor, algo empobrecido, mas muito valorizado pelos próprios seguidores de Jesus, que gostaram desse apelido, né? Gostaram. Então, o termo era valorizado pelos discípulos, pelos admiradores, pelos apóstolos. Então, nós encontramos, por exemplo, o apóstolo Pedro, ele valorizou o título cristão quando escreveu para encorajar, né, os seguidores do Cristo que viviam dispersos, como estrangeiros e peregrinos, por causa da perseguição aos cristãos. Então, Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículos 14 a 16, nós encontramos o seguinte: Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, aí vem a palavra, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Então, Pedro deu uma conotação elevada e, inclusive, ele propôs, né? Se você padece por ser cristão, não se envergonhe, glorifique a Deus nessa sua missão. Então, esse termo, que foi usado para desdenhar por muitos, passou a se tornar um distintivo de honra para a igreja primitiva. Aos poucos, então, foi perdendo esse sentido pejorativo, passou a ser enaltecido pelos admiradores e seguidores de Jesus, especialmente pelos cristãos primitivos. Os cristãos primitivos foram aquelas pessoas, né, que deram suas vidas para o Cristo, seguiram o Cristo até a sua morte, até a própria morte desses seguidores, que muitos foram sacrificados, né, foram perseguidos, tiveram as suas famílias destruídas, os seus bens dilapidados, entregaram a sua própria vida ao Senhor como um sacrifício agradável para honrar Jesus na sua missão divina de levar
o evangelho à humanidade para mudar o pensamento, mudar a forma de conduta que a humanidade estava se direcionando, né? Procurando fazer com que nós, aqueles seguidores dos cristãos, apontássemos para o progresso espiritual, para Deus. Muito bem. Então, a origem desse nome cristão tem toda essa atmosfera, né, do uso para o pejorativo, do uso para a honra. E nós encontramos, na nossa pesquisa pela internet, algo muito interessante, até um texto católico, onde o autor escreveu que os cristãos eram pessoas que tinham as seguintes características: eram pessoas de braços abertos, pessoas de bocas abertas e pessoas de bolsos abertos. Ele se referiu, esse autor, ao conteúdo do livro de Atos, a formação das primeiras igrejas, a casa do caminho, como é que os cristãos viviam. Então eram pessoas de braços abertos porque recebiam pessoas, né, recebiam todos os povos, não eram fechados às raças, não faziam segregação. A fé que eles proclamavam era para todos. Essa diversidade, né, esse convívio com todas as pessoas realmente impressionou o mundo antigo. Disse também o autor que eles eram pessoas de bocas abertas. Por quê? Porque eram divulgadores do Evangelho, do Cristo. Gostavam de divulgar os atos do Cristo, contar, né, a respeito dos ensinos de Jesus. E, por fim, eram pessoas de bolsos abertos. Por quê? Auxiliavam compartilhando dos seus próprios recursos com o sustento e a preservação dos seus semelhantes, independente de quem fosse. Então estão aí características dos cristãos que nós vamos ainda aprofundar mais, vamos detalhar mais aqui no nosso estudo, né? Na atualidade, naturalmente, muitas pessoas gostam de se afirmar cristãos, nós mesmos. Podemos dizer, eu sou cristão. Mas muitas vezes não nos preocupamos em aprender ou em assimilar os preceitos do Cristo, Jesus, e de praticá-los, de trazê-los para a nossa própria vida. Então, nem sempre importa àqueles que se dizem cristão ou cristãos o conteúdo e a extensão da fé que estão defendendo. Tampouco o compromisso que possuem com a sua comunidade, com a sua conduta de vida. Tudo isso nos alerta sobre a necessidade de nós adotarmos para nós uma opção mais consciente se nós realmente desejamos nos denominar cristãos. E qual seria, então, a melhor opção se nós queremos nos dizer cristãos? Ora, vamos lá. Ela não deve ser aquela que se limite ou que nos limite a meros admiradores de Jesus, tampouco a praticantes de rituais litúrgicos, frequentadores de templos ou cumpridores de sacrifícios, por exemplo, em datas santas. Apesar de que nada disso tem importância, nada disso é contrário a, por exemplo, a nossa doutrina espírita, não é que seja contrário, mas é que são práticas que não dão ao espírito oportunidade de crescimento real. Ou seja, o que nós precisamos é assumir um compromisso íntimo com a nossa própria cristificação, com o nosso próprio progresso evolutivo, o progresso evolutivo do nosso espírito, através da reforma íntima sistematizada, que implica estudar os ensinos de Jesus, observá-los na nossa própria conduta e incorporá-los definitivamente em nossas vidas. Então, se nós queremos admirar, praticar os rituais litúrgicos das igrejas, queremos frequentar os templos, usar paramentos, fazer sacrifícios em datas especiais, como jejum de alimentos, não tem importância. Podemos fazer isso. Isso não deve ser objeto de demérito de nossa parte, até porque praticantes de outras religiões, né, praticantes das grandes religiões brasileiras o fazem
Mas nós devemos entender que o cristão precisa trazer Jesus para o coração e não ficar vivendo exteriorizações, meramente práticas exteriores. Precisamos mudar, na verdade, a nossa conduta moral. Com relação ao cristianismo, nós encontramos nas palavras do Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, fizeram a seguinte pergunta para Emmanuel, a questão número 293. Perguntaram assim: as religiões que surgiram no mundo antes do Cristo tinham também por missão principal a preparação da mentalidade humana para a sua vinda, para a vinda do Cristo? Emmanuel respondeu assim: todas as ideias religiosas que as criaturas humanas traziam consigo do pretérito milenário destinavam-se a preparar o homem para receber e aceitar o Cordeiro de Deus, com sua mensagem de amor perene e reforma espiritual definitiva. O cristianismo é a síntese, em simplicidade e luz, de todos os sistemas religiosos mais antigos, expressões fragmentárias das verdades sublimes trazidas ao mundo na palavra imorredora de Jesus. Muito bem, então, aqueles líderes religiosos, aquelas entidades que encarnaram na Terra e que conduziram o mundo religioso antes da vinda de Jesus, estavam, na verdade, preparando as pessoas para a vinda do Cristo, já incutindo realidades e verdades espirituais que iriam facilitar a aceitação do ensino de Jesus que viria mais tarde. Se nós entendemos que, conforme está no livro A Caminho da Luz, que Jesus é o governador espiritual da Terra, que ele esteve aqui na nossa região espacial do universo antes da Terra ser formada, já preparando as bases do planeta, é natural que todos esses seres mais evoluídos espiritualmente, que foram enviados à Terra e que o antecederam, o fizeram em seu nome, porque ele é que preparou esses espíritos para que viessem ter com a humanidade esses primeiros contatos. Naturalmente, não fizeram totalmente com perfeição o seu trabalho, porque faz parte da vida humana as nossas imperfeições, mas prepararam o caminho, prepararam o terreno para a chegada de Jesus. E nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, no item 7, as seguintes palavras de Allan Kardec. Ele disse assim: o cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus e essa alma tem que ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras: deixai a vossa oferenda junto ao altar e ide primeiro reconciliar-vos com vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Por que nós reservamos esse texto? Para explicar justamente que ser cristão é realizar e não necessariamente atrelar-se a exterioridades, a rituais e a dogmatismos, levar oferendas, fazer sacrifícios, que é o que nós estamos já defendendo esse ponto de vista há alguns minutos atrás. Ou seja, deixa a oferenda quieta e vai reconciliar com seu irmão, vai perdoá-lo, vai fazer o que você tiver de fazer dentro da linha da lei de amor e caridade. Esta é a ação do cristão. Um ótimo exemplo que nós encontramos nas palavras de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o cristão perante o mundo. Que mundo? Que mundo que é esse? Então, percebemos que esse complemento, perante o mundo, ele
ele precisa indicar o ambiente no qual o cristão vai se expressar. E ele ganha uma amplitude. Por quê? O mundo pode significar o planeta Terra e os seus vários sítios, seus vários lugares, seus vários povos, as várias civilizações, é o mundo. Pode significar também a humanidade. O cristão perante a humanidade, perante os semelhantes, perante a sua família, perante o próximo, perante os seus adversários. E, por fim, perante a si mesmo, o seu mundo íntimo, as suas obrigações para consigo mesmo, que permita que ele cumpra a sua missão. Então, olha só, como que nós podemos enxergar, né, todo esse âmbito da participação do cristão para fora de si e para dentro de si, que na verdade é o mais importante. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no segundo item, Kardec explica que a casa do Pai é o universo. Então ele diz assim: as diferentes moradas são os mundos que circulam o espaço infinito e oferecem aos espíritos que nele encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então Kardec explica para nós, com base no ensino que ele recebeu dos espíritos que o estavam assessorando na obra da codificação espírita, ele explica que todo o universo é a casa do Pai, que a Terra não é o único mundo habitado por espíritos e que esses espíritos passam por esses mundos como moradas temporárias e moradas de acordo com o adiantamento moral de cada espírito. Então, nós habitamos aqui na Terra um planeta escola. A Terra é um mundo, é um planeta escola. Por quê? Ela nos oferece condição de vida e oferece principalmente condição de aprendizado e de progresso espiritual para a nossa elevação espiritual. Muito bem. No livro da Esperança, o espírito Emmanuel, que foi o guia espiritual de Francisco Cândido Xavier, do médium, né, Chico Xavier, nós encontramos uma lição na qual Emmanuel faz algumas afirmações muito interessantes. Ele nos chama a atenção para alguns detalhes a respeito da expectativa do plano superior em relação a nós vivendo aqui na Terra. Então eu vou ler alguns pensamentos que Emmanuel colocou nessa mensagem. Ele disse assim: afirmas que esperas em vão pelo auxílio do mundo, entretanto é o mundo que espera confiantemente em ti. Então olha que interessante. Emmanuel coloca, ele nos dá uma visão que nós às vezes temos muitas expectativas a respeito do mundo, das coisas, das pessoas, de tudo que nos cerca. Mas, na verdade, é o mundo que deve esperar de nós, ou seja, o que temos a oferecer. Então vamos ver alguns pensamentos que ele colocou nessa mensagem. Ele diz assim: a casa que habitas, o campo que lavras, o plano que arquitetas e as obras que edificas solicitam-te paz e trabalho. Amigos que te ouvem rogam-te bom ânimo. Doentes que te buscam suspiram por melhoras. Criaturas que te rodeiam pedem-te amparo e compreensão para que lhes acrescentes a coragem. Coisas que te cercam requisitam-te proteção e entendimento para que se lhes aprimore o dom de servir. Tudo é ansiosa expectativa ao redor de teus passos. Não maldigas a terra que te abençoa. Olha que interessante, quantos aspectos Emmanuel coloca para nós a respeito das nossas ações como cristãos aqui na Terra, como seguidores de Jesus, como aprendizes do Cristo. Esperam muito de nós, espera-se muito de nós a respeito do uso do nosso lar, do campo de trabalho, dos planos que nós arquitetamos, do ânimo que nós temos de transferir para os amigos, do amparo às pessoas doentes, das criaturas que nos pedem compreensão para suas dores ou para suas dúvidas.
e das coisas que estão sob os nossos cuidados, as coisas materiais, que nós temos que aprimorar para que elas nos sirvam e sirvam a outras pessoas também. Então ele diz que na terra tudo sobre nós são expectativas. E a expectativa do mais alto é justamente essa, que o cristão ofereça de si ao mundo, em vez de ficar esperando que o mundo o auxilie sempre. Vamos prosseguir no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos agora no capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Lá tem um item que eu acho que muitos de nós já conhecem, aqueles que leem o Evangelho segundo o Espiritismo. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Então eles tiraram, né? O Kardec registrou do Evangelho, do Novo Testamento, a seguinte frase, que está no Sermão do Monte: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, Kardec escreveu o seguinte: será bastante trazer a libré do Senhor para ser-lhe servidor fiel? Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e o reconhecereis por suas obras. E aí Kardec completa, entre aspas, uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. São palavras de Jesus. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo, porque aquilo que não é bom vai ser, aos poucos, eliminado. Só as coisas boas e úteis é que vão, ao longo do tempo, da evolução do nosso planeta, da nossa vida, vão permanecer. E é assim que nós vamos evoluindo para Deus. Portanto, não basta que a gente diga por aí, né, fique enaltecendo, Senhor, eu sou cristão. Não, é preciso que nós realizemos as obras. É preciso que a gente, e para que isso aconteça, é fundamental que a gente entenda muito bem a forma como nós pensamos hoje, o que pode ser mudado em termos do nosso pensamento, da nossa conduta moral, para que a gente se torne pessoas melhores, mais alinhadas ao Evangelho do Senhor, e aí realmente nós vamos realizar como cristãos. Aí vem uma pergunta mais específica. Ser espírita é ser cristão? Ora, vamos também buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, mas desta vez nós vamos pegar palavras do Espírito Paulo, o apóstolo, que deixou registrado no capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. O Espírito de Paulo de Tarso, através da mediunidade lá dos médicos que auxiliaram Kardec, ele deixou uma mensagem que Kardec levou para o nosso Evangelho, que diz assim: meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Então não importa a seita a que nós pertençamos, não importa sermos espíritas, católicos, evangélicos, budistas, seja lá o que for. O que importa é seguir o ensino de Jesus. Isso é que tem valor, porque o ensino de Jesus reflete o pensamento de Deus, a vontade de Deus. Então, se nós queremos nos tornar mais próximos de Jesus, mais próximos do Cristo, precisamos ser melhores cristãos. A prática da caridade é a própria prática da lei de amor, a lei de amor ao próximo. E diz aqui esse texto que o Espiritismo nos ajuda a sermos melhores cristãos, porque ele nos induz justamente a seguir os ensinos do Cristo e a praticar
no caso, a caridade. Então, à luz do Espiritismo, o Espiritismo é uma doutrina que clareia o nosso caminho nesse sentido. E Emmanuel, no livro O Consolador, ele foi questionado na questão 352, foi questionado assim: devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? Ele respondeu: o Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Ou seja, então o Espiritismo, ele é o Consolador prometido porque ele trouxe para nós, através das mensagens dos Espíritos, das revelações dos Espíritos, ele trouxe maior entendimento sobre os ensinamentos de Jesus, uma interpretação mais aprofundada desses ensinos, essa necessidade de nós sermos seres redimidos, de nós nos aperfeiçoarmos, de nós nos tornarmos também apóstolos e divulgadores da doutrina do Cristo, que necessita cada vez mais que o seu rebanho esteja preparado para espalhar as luzes do seu ensinamento, para que os homens despertem para essa era grandiosa, como ele disse, né? E na questão 361 nós encontramos a seguinte frase: os espiritistas cristãos devem pensar muito na iluminação de si mesmos antes de qualquer prurito, ou seja, qualquer aspiração, no intuito de converter os outros. Então, antes do espírita tentar converter ou convencer as pessoas sobre a sua doutrina, sobre a doutrina cristã ou doutrina espírita, ele precisa primeiramente iluminar a si próprio. O que é iluminar a si próprio? Estudar, aprender, mudar a sua conduta, mudar a sua maneira de ser, de pensar, procurar eliminar as suas falhas morais, diminuir, né, os seus defeitos morais. Então, o foco deve ser o próprio coração, porque aí, ao fazê-lo, nós construímos o reino de Deus em nós mesmos. E assim a gente consegue espalhar a doutrina do Cristo nas nossas próprias ações. Então perguntaram para Emmanuel: devemos nós, espiritistas, praticar somente a caridade espiritual ou também a material? É uma pergunta interessante essa, né? Emmanuel respondeu: as obras da caridade material somente alcançam a sua feição divina quando colimam, ou seja, quando visam a espiritualização do homem, renovando-lhe os valores íntimos, porque, reformada a criatura humana em Jesus Cristo, teremos na Terra uma sociedade transformada, onde o lar genuinamente cristão será naturalmente o asilo de todos os que sofrem. Portanto, a prática da caridade material, ela é importante, mas ela precisa ter na sua base esse ideal de caridade, da prática desinteressada, dos verdadeiros valores espirituais, dos verdadeiros valores íntimos, como Emmanuel respondeu aqui, que nós só vamos alcançar a sua feição divina com essa prática da espiritualização do homem, porque aí não será uma prática de caridade em benefício próprio, para se promover, para se vangloriar, para exaltar a sua vaidade, o seu orgulho. É mesmo por misericórdia, por estar atento com compaixão às questões do próximo. E nós sabemos que agora, nesse período que nós estamos, de pandemia, de isolamento social, muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas estão passando dificuldades materiais, muitos pais de família estão nas ruas mendigando, pedindo ajuda, pedindo alimento, pedindo roupa, porque perderam seu sustento. Então, aqueles de nós que pudermos ajudar, devemos fazê-lo, mas fazê-lo com essas bases, as bases do cristão que age anonimamente,
sem interesses pessoais, fazendo realmente por compaixão e por misericórdia. Então, olha como que a doutrina espírita nos auxilia tanto nessa nossa prática cristã. A doutrina espírita nos explica que nós nos encontramos provisoriamente no mundo, a serviço do nosso próprio burilamento para a nossa imortalidade. Ou seja, a nossa passagem aqui ela é temporária, nesse corpo que nós estamos. Depois nós vamos retornar ao campo espiritual e passa um período, nós vamos voltar de novo. Então a gente fica lá na chamada erraticidade, depois nós viemos nas vias da reencarnação para outras experiências. Então a nossa passagem aqui é provisória. O Espiritismo também explica para nós que na reencarnação nós usamos um corpo imperfeito, assim como alguém que se vale de um instrumento determinado para fazer uma tarefa. Então nós usamos esse corpo para ajudar a corrigir o nosso espírito. O corpo ele vem moldado com tudo aquilo que nós precisamos para o nosso próprio desenvolvimento, para aquilo que nós ficamos em débito do nosso passado espiritual, de vidas pregressas. Muitas vezes isso é refletido até nas doenças que de repente surgem em nós, que são heranças do nosso passado espiritual. Então nós precisamos respeitar muito o nosso corpo, porque ele nos sinaliza aquilo que nós realmente precisamos para a nossa caminhada. Outra coisa que o Espiritismo nos alerta a respeito do nosso lar, que o nosso lar é um instituto de regeneração e um instituto de amor, onde nós retomamos convivência com amigos do passado e com desafetos do passado também, de existências passadas. Para que isso? Para nós construirmos um futuro melhor. E que todos nós, quando desencarnamos, quando nos liberamos dos laços físicos, nós vamos prosseguir numa marcha de aprimoramento e de ascensão a partir do ponto que a gente se encontrava. Ou seja, pela justiça divina, a alma, nós vamos receber da vida o bem ou o mal que ela dá de si própria. Então essas bases espíritas nos ajudam a compreender como que nós precisamos enxergar a vida, a nossa existência, e aquilo que é preciso, com base nessa compreensão, fundamentar essa existência para que nós sejamos bons cristãos. Então vamos continuar aproveitando o Evangelho segundo o Espiritismo? Vamos lá no capítulo 17, Sede Perfeitos. Vamos ler alguns tópicos daquele item 3 tão importante que fala sobre o homem de bem. Então, o que o Kardec relacionou lá sobre o homem de bem? Alguns tópicos. Por exemplo, o homem de bem, ele cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. O homem de bem interroga sua própria consciência sobre os seus atos e vai perguntar a si mesmo se ele violou a lei de Deus, se ele praticou o mal, se ele fez todo o bem que ele podia, se ele desprezou de propósito alguma oportunidade de ser útil, se alguém tem queixa dele próprio. Então é uma preocupação do homem de bem. Outro objetivo do homem de bem, outra qualidade, ele vai depositar fé em Deus, na sua bondade. Então é um homem religioso, vai depositar fé na justiça divina, na sabedoria divina. O homem de bem tem fé no futuro. Então isso é um combate ao desespero, ao desânimo, é um combate à depressão, né? Ter fé no futuro e colocar os bens espirituais acima dos bens materiais. Então isso muda completamente a nossa visão a respeito da vida. O homem de bem, ele sabe que todas as vicissitudes, todos os percalços, todas as pedras que nós encontramos no caminho na nossa vida, todas as nossas dores, as decepções, são provas e expiações. São situações temporárias que nós temos que enfrentar. E as aceita, olha que importante, sem murmurar. O homem de bem não deve murmurar diante das vicissitudes da vida.
O homem de bem faz o bem pelo bem, sem esperar paga, sem esperar nada em troca. Ele retribui o mal com o bem. Ele toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses próprios ao que for justo. O homem de bem encontra satisfação nos benefícios que ele espalha, nos serviços que ele presta, que pode fazer as pessoas mais felizes. Encontra satisfação nas lágrimas que ele enxuga, nas consolações que ele faz para as pessoas aflitas, né? O homem de bem não alimenta ódio, não alimenta rancor, não alimenta desejo de vingança, perdoa, esquece as ofensas, só pensa nos benefícios, só naquilo de bom que ele recebeu. Ele é indulgente, ou seja, tolerante com as fraquezas alheias, porque sabe que também tem fraquezas e precisa da indulgência das outras pessoas. Nunca procura os defeitos alheios para ficar evidenciando-os. Estuda, ao contrário, as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combater as suas imperfeições. E se ele possua muitos bens materiais, ele não fica assim envaidecendo da sua riqueza, das suas vantagens pessoais. Ao contrário, utiliza dos seus recursos para poder auxiliar as pessoas, para prodigalizar esses recursos em benefício do próximo. E também, se ele foi colocado a mando de outras pessoas, ou seja, em posição superior, melhor dizendo, como comandante, como coordenador, como superior, ele tem que tratar essas pessoas com bondade, com benevolência, porque todos somos iguais perante Deus, e usar a autoridade para ajudá-los, para levantar o seu moral e não para esmagar as pessoas com seu orgulho. E ao contrário, se é um subordinado, deve fazer a sua parte, compreender os deveres da sua posição, da posição que ele ocupa, e se empenhar para cumprir esses seus deveres conscientemente. Então, isso são alguns dos tópicos que o Kardec relacionou nesse item, o homem de bem, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, e em seguida ele fala a respeito especificamente dos espíritas. Nós nem trouxemos aqui, porque o ideal é que cada um de nós estude o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Sede Perfeitos. Nós vamos encontrar isso lá, né? Então vamos agora, já caminhando para o encerramento em breve, né, do nosso estudo, vamos ler algumas propostas para nós nos tornarmos melhores cristãos, de acordo com o pensamento de Emmanuel. Existe um livro que chama O Pensamento de Emmanuel e são retiradas, são relacionadas, melhor dizendo, são elencadas várias frases de Emmanuel que estão espalhadas pela sua obra literária. E nós pensamos algumas coisas lá, né? Lógico que é uma obra muito extensa essa, né? Emmanuel é um espírito extremamente evoluído e tudo que o Emmanuel deixou para nós de legado através do Chico Xavier, né? Através dos livros, nós devemos ser humildes e procurar sermos obedientes às suas orientações. Então, Emmanuel propõe o seguinte: em primeiro lugar, ser, ou seja, apóstolo. O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo, para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. O que é o apóstolo? O apóstolo é o emissário. Os apóstolos eram os emissários de Jesus. Porque nós temos uma escala, né? Aluno, discípulo, apóstolo ou emissário. O aluno vai à aula, assiste, aprende, anota, memoriza, é o aluno. O discípulo, ele começa a se apaixonar pela doutrina, ele toma amor àquilo que ele está aprendendo, seja lá o que for. Ele quer seguir o mestre, ele quer ser como o mestre. Então é o discípulo, ele já tem um grande interesse pelo que ele está aprendendo. E vem então o emissário. O apóstolo, ele chega num nível de conhecimento que ele já pode
distribuir, divulgar o conhecimento, aquilo que ele aprendeu, que ele ama. Então, Emmanuel pede que nós sejamos apóstolos, apóstolos de Jesus, sejamos educadores por excelência, que nós nos transformemos e ajudemos a transformar as pessoas com as nossas ações. Outra proposta, progredir aos poucos, mas sempre. Em Marcos, no capítulo 4, versículo 28, está dito: porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Ou seja, o nosso progresso tem que ser aos poucos. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio de espiga. Então ninguém julgue que é fácil a aquisição de um título de elevação espiritual. É preciso ser feito aos poucos. Então nós não devemos nos preocupar se já existem pessoas muito mais evoluídas do que nós. Talvez elas já estejam lá no grão, né, que está caindo da espiga. Nós estamos ainda na fase da erva, que sejamos a erva. Vamos aos pouquinhos, vamos nos tornando espiga, vamos criando os grãos, nós vamos chegando lá fazendo, né, aos poucos e com perseverança, porque realmente não é um caminho. O caminho de subir os degraus é um caminho que não é fácil, mas o progresso espiritual, ele exige mérito, esforço nosso. Outra proposta do Emmanuel: concentre-se em fazer a sua parte. Muitas vezes nós observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. Entretanto, diz Emmanuel, examinemos como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse da sua parte nos deveres comuns com perfeição e sinceridade. Então, em vez de ficarmos preocupados com o que o outro está fazendo, vamos concentrar naquilo que nós devemos fazer. No nosso lar, no nosso trabalho, na nossa casa espírita, na via pública, perante a família, os parentes, os filhos, os vizinhos, os nossos desafetos. Tudo isso nós temos oportunidade de crescer. Outro alerta ou outra proposta de Emmanuel: resista ao mal. O cristão é um ponto vivo de resistência ao mal, onde se encontre. Pensa nisso e busca entender a significação do verbo suportar. Muito bem, seja porta-voz do Espiritismo. O Espiritismo é a luz de uma nova renascença para o mundo inteiro. Para que essa sublime renovação se concretize, porém, é necessário nos convertamos em raios vivos de sua santificante claridade, ajustando a nossa individualidade aos imperativos do infinito bem. Espiritismo sem evangelho, ou seja, sem prática cristã, é apenas sistematização de ideias para a transposição da atividade mental, sem maior eficiência na construção do porvir humano. Ou seja, sejamos porta-vozes vivos do Espiritismo através da nossa conduta de vida. É isso que está sendo pedido. Outra proposta para nós cristãos: esteja pronto para o trabalho com Jesus. No serviço cristão, lembre-se cada aprendiz de que não foi chamado a repousar, mas a peleja árdua, em que a demonstração do esforço individual é imperativo divino. Portanto, trabalho íntimo, trabalho espiritual, emocional, cultural, toda expressão de trabalho honesto, digno, é importante para nós cristãos. Outra proposta, quanto à família consanguínea. A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial dos nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Olha só, então a família não está aí por acaso. Nós estamos naquela família, ela tem elementos que estão ali alocados em função das nossas necessidades espirituais. Tudo é para a nossa construção, para o nosso aprendizado e também para que a gente auxilie a construção e o aprendizado daqueles nossos familiares. Então, a luta em família é um desafio necessário. É problema fundamental da redenção do homem na Terra.
Como é que nós seremos, pergunta Emmanuel, como é que seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir a 5 ou 10 criaturas? Outra proposta, caridade e fé. Tanto quanto no cristianismo primitivo, puro e simples, a caridade para nós não possui privilégios e nem fronteiras, e a fé, para manifestar-se, não reclama lugares especiais. Então é a fé simples e a caridade simples e objetiva, sem privilégios e sem primeiros assentos, primeiros lugares. Outra proposta, aprenda a doar de si mesmo. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamado. Com relação às oferendas, enderecemos ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando através do altar do coração e prossigamos no trabalho que nos compete realizar. Tem certas coisas que a gente nem precisa explicar, né? Porque elas são muito claras e objetivas. Está faltando apenas 3 propostas aqui para a gente encerrar. Manifeste Deus em si mesmo. Cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o evangelho na própria existência ou então se preparará ao recomeço do aprendizado, porquanto sem fixar em si mesmo a luz da lição, debalde terá crido. Emmanuel está querendo dizer o seguinte, ou a gente assimila o evangelho e expressa o evangelho por nós mesmos, ou nós vamos ter que retornar à lição, ao banco, né, na reencarnação, voltando, né, com as mesmas provas, as mesmas experiências sacrificantes para que a gente evolua. Então, nós temos que pensar muito a respeito disso. Conscientize-se do seu corpo físico. Nós até já falamos um pouco sobre isso. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias, oferecendo aos espíritos a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Aí ele pergunta, que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nestas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino. Um alerta muito importante para nós que nós saibamos cuidar do nosso corpo, porque é o primeiro presente que nós recebemos na reencarnação. Valorizemos o nosso corpo, valorizemos a higiene e a saúde. E, por fim, as ações dos cristãos para a vida moderna. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. Então, acho que ficou muito claro esse nosso papel como intérpretes da lei de Jesus, da lei de Deus, manifestando-se por nosso intermédio, nos entregando ao sacrifício pessoal para cumprir essa lei perante os nossos semelhantes. Assim será realmente a nossa melhor postura como cristãos perante o mundo.